Você sabe me dizer o que é saúde e doença? Você saberia me dizer a relação de saúde, doença e sustentabilidade? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica e esse é o Sustentavelmente. No vídeo de hoje eu vou fazer, na verdade, um bate-papo, porque eu acho muito importante a gente fazer mais de um vídeo sobre saúde e hoje eu quero falar da relação de saúde e sustentabilidade, porque quando a gente fala de meio ambiente, as pessoas sempre enxergam como se fosse uma coisa muito distante, mas na verdade não. É muito importante a gente entender que a sustentabilidade está diretamente relacionada com a nossa saúde e o nosso bem-estar. Mas antes de falar sobre a minha experiência como farmacêutica e como ativista, eu, na verdade, gostaria de falar sobre o conceito oficial da OMS, que quando ele foi criado na época, ele foi considerado um conceito até além do tempo dele, mas hoje ele está ultrapassado. Seria considerar a saúde como um completo bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de enfermidades. Hoje esse conceito é considerado ultrapassado pelo fato de ninguém ninguém ter um completo bem-estar físico, social e mental, né? Na verdade, esse conceito ele vem sendo adaptado porque a sociedade muda, as necessidades mudam. Além disso, esse conceito da OMS está ultrapassado pelo fato dele dissociar a saúde física, mental e a social. O que a gente trabalha hoje em dia é sobre o conceito de saúde única, né? Saúde única, o que seria saúde única? É considerar simplesmente todos os fatores da nossa realidade e entender a relação deles com o ser humano. Porque se você vive num local, um exemplo básico, se você vive num local sem saneamento básico, você não está com saúde. Se você mora num país que usa muitos agrotóxicos na comida, você não tem saúde. Se você vive numa cidade e você não consegue ter um transporte público de qualidade, isso também não é saúde. Então, na verdade, hoje o conceito mais completo que nós temos sobre saúde engloba a saúde humana, os animais e o meio ambiente. Como eu falei, esse vídeo é só uma conversa solta, eu não criei um roteiro, eu sei que é um vídeo um pouco diferente, então vocês podem comentar o que vocês quiserem, o que vocês acham, enfim. O que eu quero dizer é que a gente tem que começar a pensar no conceito de saúde não só atrelado à doença, mas à nossa alimentação, ao nosso transporte público, a maneira como a gente se relaciona com outros seres humanos, o nosso ambiente de trabalho, os nossos, eu já falei transporte público, eu acho tão importante. Eu vou dar um exemplo muito fácil de entender de como a sustentabilidade está relacionada ao conceito de saúde única. O Brasil, ele é um país que tem muitos animais abandonados. Isso é um problema de saúde pública. Por quê? Porque esses animais, além de sofrerem, claro, eles também podem transmitir doenças para os seres humanos. Então é a obrigação do Estado, aqui eu não estou falando de partidos políticos, eu não estou falando de um tipo de governo ou do governo atual, eu estou falando do governo no sentido Estado. Ele tem a obrigação de resolver esse problema, que é um problema público. Então, a criação de hospitais veterinários é uma das ações que podem ser feitas, custeadas pelo Estado, para reduzir essa quantidade de animais que estão sofrendo e ainda estão transmitindo doenças para a gente. O que a gente tem que entender aqui, eu gosto de falar sobre isso porque quando a gente fala essas coisas, as pessoas só olham como se fossem gastos. Ciência não é gasto,
Hospital não é gasto, educação não é gasto, muito menos saúde, gente. O que eu quero falar aqui nesse vídeo, vocês podem colocar o que vocês quiserem, o que vocês acham, é que a sustentabilidade e a saúde, elas caminham juntas, né? Espero não estar falando assim, não tá falando coisas muito desconexas, porque eu sou uma pessoa péssima quando eu não faço roteiro. O roteiro sou eu que faço, eu que digito, eu que escrevo, mas eu falando assim é até uma forma de me exercitar, gente. Então, o que eu queria falar hoje era basicamente isso, em falar da pandemia, assim, o que eu entendo, o que acontece, né? Claro, nós somos agraciados quase uma vez por século com pandemias, né? A lição que a gente pode tirar disso é que a gente só avança com todo mundo mesmo, sem excluir ninguém, nenhuma nação. Claro, obviamente, eu torço, quero, acredito e luto pela igualdade social. Eu luto por um país em que haja saúde, em que haja educação, porque a gente só vai conseguir conquistar a saúde com a educação das pessoas. E, enfim, esse vídeo, na verdade, é só para que a gente converse sobre esse conceito, né, de saúde, que é um conceito amplo, que é um conceito que ele se atualiza. E para quem achou que eu fosse ficar falando que o coronavírus é uma coisa ou outra e ficar fazendo teorias da conspiração, não. Eu não sou irresponsável de ficar falando sobre essas coisas. E outra coisa também que eu queria comentar é sobre o egoísmo das pessoas, principalmente das pessoas de São Luís. As pessoas estão saindo sem máscara. Então isso reflete o quê? Falta de educação. E a falta de educação numa pandemia é um problema muito grave, porque está tirando vida de pessoas inocentes. Às vezes você é assintomático, você saiu numa pandemia, os 4 meses inteiros farriando e pode não ter pego a doença. Você acha que não pegou, mas muito provavelmente você foi contaminado e passou para alguém que já não teve a mesma sorte de você, de ter um sistema imune tão competente assim. E pode ter falecido, então você pode ter matado alguém nesse caminho bem aí. Porque é isso que tem acontecido, né? Então, na verdade, esse vídeo é só para que a gente pense na saúde não só de forma individual, mas como um processo que evolui não só o conceito, mas um processo que evolui enquanto nós evoluímos como sociedade e que a gente nunca deve pensar sobre saúde dissociado de sustentabilidade do meio ambiente no geral e dos animais também. Então, isso não é uma coisa de pessoas que são ativistas ambientais somente. Isso é uma coisa que todo mundo tem que estar pensando. Então, é isso. Eu acho que o vídeo ficou grande, talvez, não sei. E espero que vocês tenham gostado. Gente, tá muito tarde, foi o horário que eu consegui pra gravar. O próximo vídeo, eu prometo que eu vou fazer um vídeo daquele jeitinho, super editado, super bonitinho. E é isso aí. E se cuidem e tenham saúde e protejam as outras pessoas também, por favor. Beijo, até a próxima.